O que acontece quando o universo decide transformar o seu sofrimento em um alarme público? A verdade é inegável. As mesmas bocas que riram de você agora estão engasgando com o seu nome. Você, o escolhido, não é mais um sussurro. Você se tornou a sirene que paralisa o trânsito da cidade e congela as conversas, expondo cada mentira, cada inveja, cada traição. A conversa da cidade não é um acidente, é o universo arrastando os seus inimigos para a luz do dia, transformando o seu lookout em um tribunal de justiça, onde a única prova necessária é a sua sobrevivência e o seu brilho atual. Este momento não é sobre fofoca casual, é sobre a justiça divina que está sendo televisionada ao vivo. Você não precisa buscar vingança ou se rebaixar ao nível deles, porque o tribunal kármico já está em sessão e a prova mais forte contra seus inimigos é a sua própria ascensão. Sua força foi o que desencadeou o colapso deles. Sua paz é o veredito. É hora de você compreender a profundidade desta virada e o poder que você carrega. Esta mensagem não é por acaso. É a ativação da sua próxima fase, e você precisa estar energeticamente alinhado para recebê-la por completo. Se você sente essa energia, se a sua alma reconhece que esta é a sua hora e que o ciclo de injustiça está sendo encerrado, você precisa declarar isso ao universo imediatamente. Clique no botão de curtir agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas orientações proféticas. E o mais importante de tudo, declare ao cosmos que você aceita esta ativação energética e que a justiça se manifesta na sua vida. Comente o número 77 aqui embaixo. Comente 77 para selar a sua vitória e declarar ao universo que você está pronto para o seu destino. As pessoas que riram de você acharam que estavam te enterrando. Elas confundiram zombaria com poder, mas você, escolhido, fez a alquimia reversa. Você pegou aquela energia barata, aquele deboche superficial e não a deixou se perder. Em vez de se encolher, você inalou o desprezo deles como se fosse ar puro, transformando cada piada em uma razão a mais para construir algo inabalável. O riso deles não te quebrou. Ele se tornou a gasolina mais pura e volátil para acender seu motor. Você sabia que quanto mais alto eles gargalhavam, mais desespero estavam injetando no seu tanque. Essa é a soberania de quem não reage à dor, mas a recicla em potência indestrutível. Enquanto eles estavam ocupados na esquina, cochichando e tentando sujar seu nome, você estava ocupado plantando, construindo e evoluindo em silêncio. Eles pensavam que venceriam pelo barulho, mas você venceu pela ausência de ruído, pelo trabalho duro e pela consistência silenciosa. E agora, o resultado é impossível de ser ignorado. A fumaça do seu fogo é o que está bloqueando a visão deles. E o calor do seu sucesso é o que está derretendo suas máscaras. O que eles planejaram como seu fim, você transformou no seu palco de lançamento. Você não precisou gritar para provar seu valor. O universo fez o serviço, transformando a conversa da cidade em um megafone para sua verdade. A maior prova da sua vitória não é o karma que eles enfrentam, mas a paz que você conquistou no meio do caos. Você superou a fase de reação e entrou na fase de criação. Mas, se o riso deles foi a gasolina inicial, qual é o combustível que você precisa gerar agora para manter essa máquina funcionando no topo? Não falamos mais de exposição pública, mas sim do mapa interno, que garante que você nunca mais precisará de validação externa. Você já viu o que a raiva deles pode construir. Agora, o que a sua calma é capaz de destruir em nome da sua ascensão. Você realmente acreditou que as lágrimas que você derramou sumiriam no ralo? Ou que as noites em claro, onde você juntou os cacos da sua vida sozinho, seriam esquecidas? O universo não opera assim.
Ele não é um lugar desorganizado que perde o rastro da sua dor. Pelo contrário, cada insulto, cada traição e cada lágrima que você engoliu foram meticulosamente registrados. Pense nisto como um arquivo secreto. O universo estava, silenciosamente, emitindo e guardando todos os recibos da injustiça em seu nome. Enquanto eles riam e espalhavam mentiras, eles estavam assinando os documentos da própria queda. E você era a vítima que se tornou testemunha. Eles pensaram que a história terminaria com você no chão, silenciado e quebrado. Eles apostaram na sua fraqueza, mas ignoraram a sua resiliência. O que eles não sabiam é que cada golpe que tentaram te dar não foi um fim, mas sim um carimbo de prova. Você não precisou revidar. Você apenas sobreviveu, e a sua sobrevivência é o depoimento mais alto que existe. Agora, toda a cidade está vendo o acerto de contas em tempo real. As mesmas pessoas que tentaram te diminuir estão vendo o peso dos seus próprios atos esmagá-las, e você está sentado, em paz, assistindo ao circo que eles mesmos armaram. Chegou a hora de você entender o poder que você carrega, porque essa soberania não se ganha lutando nas sombras. Ela se manifesta quando você percebe que a verdadeira guerra nunca foi sobre vencer seus inimigos, mas sim sobre não se tornar um deles. Você não é apenas o protagonista desta reviravolta, você é o juiz, o júri e o caso. Mas há uma peça central, uma virada de chave no roteiro que explica como todo esse sistema de recibos foi ativado, e ela está ligada diretamente à sua identidade. O que realmente faz de você o escolhido? Escolhido. Você acabou de ativar a frequência da sua ascensão. Você recebeu a prova de que a justiça está se manifestando, transformando o falatório deles na sirene da sua vitória. O universo já virou o jogo para você. Agora é hora de honrar a frequência que você ativou. A missão de espalhar essa verdade e fazer a sirene tocar mais alto precisa de combustível. O Super Thanks é o seu gesto para quebrar o ciclo da invisibilidade. O universo guarda os recibos, e se essa ativação vale 100 drales da sua gratidão, honre o recibo kármico da sua elevação. Clique no Valeu e se torne um sócio ativo que garante que o barulho da sua vitória seja impossível de ignorar. Faça a verdade ecoar. Chega dessa história de andar de cabeça baixa. Você se acostumou a se desculpar por existir, por brilhar, ou até mesmo por não ter desmoronado sob a pressão que eles te impuseram. O jogo mudou. Sua existência não é um erro. É a prova viva de que as mentiras deles não funcionam. Cada respiração que você dá é um recibo que o universo está segurando. Eles queriam que você se calasse e sumisse, mas quando você aparece, sem pedir licença, você força a verdade deles a vir à tona. Você não precisa de advogados. Seu sucesso inegável é o veredito final. Entenda, o ataque deles nunca foi sobre suas falhas, mas sobre o medo visceral que eles sentem da sua luz. Eles são os falsos, e a sua autenticidade inabalável é o martelo que quebra a máscara deles em pedaços. Eles tentaram te rotular de louco ou instável, mas quem está vivendo em paranoia e desespero agora? Você seguiu em frente, curou e construiu em silêncio, enquanto eles ficaram presos no mesmo pântano de fofocas. Sua paz é o maior insulto para eles, porque ela prova que você não precisa da aprovação deles para ser soberano na sua própria vida. O que você precisa entender agora é que este não é um simples acaso ou sorte. Há um mecanismo por trás dessa reversão total de papéis, um manual secreto que o universo usou para transformar o veneno deles em seu combustível. Você é a peça central. Mas existe uma força de bastidores, uma arquitetura de vingança cósmica que garante que cada um deles tropece no próprio ego. Se você pudesse ver o mapa que o destino desenhou,
perceberia que a próxima jogada é tão devastadora que redefine o que é justiça, o que é necessário para realmente assumir o controle desse poder e transformá-lo de defesa em ataque. O barulho das sirenes está alto, a cidade está em choque e o veredito está sendo lido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que define o seu futuro agora. Você está apenas assistindo a essa reviravolta de karma? Ou você está ativando a sua próxima fase? Sua presença aqui não é um acaso, é um alinhamento. E o universo exige que você pare de apenas receber e comece a reivindicar a sua recompensa. Se esta mensagem ressoa profundamente em seu peito, se você sente que a fase de sobrevivência terminou e a fase de abundância infinita começou, você precisa manifestar essa certeza. Nos sistemas energéticos, o número 77 é o código para o equilíbrio perfeito e a cristalização de tudo que você merece. Ele confirma que sua manifestação não é mais uma esperança, mas uma realidade que já está se formando no seu campo de energia. Para provar que você está alinhado e pronto para receber o seu lucro completo, pare o que está fazendo e comente abaixo o código energético 77. Ao digitar 77, você não só está ativando sua vitória, mas também amplificando a frequência da verdade. Faça mais. Se você ainda está só olhando de longe, use sua energia para espalhar essa luz. Curta este vídeo para que a frequência da justiça alcance mais pessoas. E se você é realmente um escolhido, inscreva-se no canal agora mesmo para se juntar à força que move montanhas e derruba mentiras. Não seja espectador do seu próprio triunfo. Seja o megafone da sua sentença. O subtítulo não está jogando para a plateia. Ele está gritando uma verdade que você sente na espinha. Durante muito tempo, você foi a pessoa na defensiva, tendo que explicar, provar e lutar contra narrativas falsas. Seus inimigos falavam alto, jogavam a lama mais suja e você, por dignidade, por estratégia ou por exaustão, escolheu o silêncio. Eles pensaram que este silêncio era uma rendição, um sinal de que você quebrou. Grande erro. Eles confundiram sua paz com sua derrota. Agora, o tribunal da vida inverteu o jogo e o silêncio que você manteve não é mais vazio. Ele é a prova que está sendo usada contra eles. Você não precisou gritar. A verdade que você carregava começou a vibrar mais alto que o ruído deles. E agora, o peso de tudo que eles fizeram está caindo sobre a cabeça deles, enquanto você simplesmente assiste. Você é o ponto focal agora. Sua postura, sua calma e sua resiliência se tornaram o testemunho mais eloquente que existe. Pense bem. Eles ficaram obcecados em criar caos ao seu redor para desviar a atenção do vazio que carregavam dentro. Eles esperavam que você se juntasse à gritaria, que jogasse o jogo deles no nível deles, mas você se recusou. Você se elevou e, ao fazer isso, transformou a inveja deles em um microfone apontado para o próprio erro. Cada rumor que espalharam se tornou, sem querer, um farol que está iluminando as rachaduras da fachada deles. Seu silêncio agora não é apenas audível. Ele é ensurdecedor, expondo a loucura e a paranoia de quem não consegue lidar com a sua ascensão. E aqui está o golpe de misericórdia que a maioria não entende. Seu silêncio não é uma ausência de som, mas sim a certeza de que a justiça não precisa do seu esforço para se manifestar. Você se tornou a sirene que faz todo o tráfego de fofocas parar, forçando o mundo a encarar o que é real e o que é mentira. Eles estão inquietos, frenéticos, e essa agitação é a confissão pública deles. Eles te temiam então, e agora você é a prova viva de que a verdade sempre se impõe. Mas a questão que realmente pesa é esta. Se o seu silêncio já os está desmantelando, o que acontecerá quando você finalmente decidir usar a sua voz para reclamar o que é seu por direito? Você não está mais pedindo licença para brilhar. Você se tornou o farol que atravessa a escuridão da cidade,
o alarme que toca nos ouvidos de quem tentou te silenciar. Entenda isso. Sua mera existência é o sinal vermelho e azul piscando no meio da noite. A inveja deles te deu poder. Cada fofoca que jogaram em você não foi para te enterrar, foi para espalhar a gasolina, e agora você é o fogo que consome as mentiras. Você é a sirene que faz todo mundo parar o trânsito e prestar atenção, e eles não têm controle remoto para te desligar. O que está acontecendo agora não é coincidência. É o universo virando o jogo. Eles pensaram que tinham escrito o seu final, mas mal sabiam que estavam apenas dando início à sua temporada de sucesso televisionada. Enquanto você segue em paz, focado na sua vida, eles estão obcecados, vivendo na paranoia, sem saber de onde virá o próximo vazamento de verdade. Eles te queriam na sombra, mas o contraste da sua luz expôs a sujeira deles. Suas cicatrizes são a prova, e o seu silêncio é o volume máximo. Aceite essa soberania. Você não está se defendendo. Você está apenas vivendo a sua verdade e, ironicamente, isso é a maior vingança. Aqueles que riram do seu tropeço estão agora engasgando com o seu nome, porque a justiça não é algo que se busca, mas sim algo que se atrai quando você se alinha com o seu poder. Mas se você é o alarme que expõe tudo, qual é, então, o verdadeiro custo de carregar essa intensidade? E quem está observando a sua ascensão de um lugar muito mais alto do que o campo de batalha? Você sabe o que é a fofoca deles de verdade? É um documento assinado, uma confissão que eles escreveram com a própria boca. Enquanto te perseguiam, tentando te diminuir e contando mentiras pelas esquinas, eles pensavam que estavam destruindo a sua imagem. O que eles não perceberam é que cada palavra que saiu para te atingir, na verdade, revelava quem eles são: invejosos, pequenos e desesperados. Você não precisou fazer nada. Eles mesmos se entregaram. Pense nisso. Eles estavam tão obcecados em falar de você que transformaram o próprio ódio na prova de que você é importante. Eles achavam que você seria enterrado debaixo do peso das histórias deles. Mas a verdade tem uma força incrível. Você não apenas sobreviveu, você se levantou. Sua resiliência, sua calma e seu sucesso inegável são agora os fatos apresentados ao tribunal da vida. As mentiras que eles contaram agora parecem ridículas, porque você está aqui, brilhando, e a fofoca deles não te calou, ela te amplificou. Agora, quando eles tentam falar mal de você, todo mundo na cidade entende. Eles não estão contando uma história sobre você. Estão admitindo que o fracasso é deles. Você virou a sirene que não para de tocar. A parte mais irônica é que essa confissão pública não veio por causa do seu grito, mas por causa do seu silêncio. Você não se rebaixou para lutar na lama deles. Você apenas se elevou, e o universo fez o resto, expondo cada um. Eles pensavam que tinham o controle da narrativa, mas a sua vitória prova que a soberania é sua e sempre foi. Agora que a confissão deles está nas ruas, há um novo tipo de poder que você precisa aprender a manusear. Um poder que nasce quando você entende o peso exato de cada passo que dá. Mas como é que a sua indiferença se torna a arma mais destrutiva na vida de quem te inveja? O que você enfrentou não foi um simples desafio. Foi uma prova de fogo que moldou seu caráter. Eles pensaram que as feridas iriam te destruir, que as dores que te causaram seriam sua ruína. Mas você transformou cada cicatriz em uma arma poderosa, cada lágrima em uma linha de defesa. O que eles usaram para te humilhar virou a prova irrefutável da maldade deles e da sua incrível resiliência. Você não precisa mais se esconder ou se justificar. Suas experiências viraram seu testemunho mais forte. Sua história de vida se tornou o depoimento que a própria justiça divina está lendo em voz alta. Você se tornou a prova viva de que a pressão não quebra quem é de verdade. Ela revela o que está no seu núcleo.
Enquanto eles continuam presos na lama do passado, presos às mentiras que criaram, você usa essa mesma história como o combustível para a sua ascensão. Cada obstáculo que eles colocaram no seu caminho não te derrubou, mas sim te preparou para o momento do holofote. Agora, o que te feriu é a sua bandeira de vitória. Um aviso para todos de que você não é vítima, mas o sobrevivente que se levantou. Seu testemunho é mais do que uma história, é um veredito sendo lido em praça pública. Mas para que esse julgamento se complete e a totalidade da sua soberania seja ativada, você precisa ir além de apenas testemunhar o que aconteceu. Você precisa entender a arquitetura exata da traição deles e como desativar os códigos que ainda tentam te prender ao passado. Qual é o plano de ataque real que o universo reservou para expor e desmantelar o castelo de cartas deles? É hora de olhar para as entranhas do próximo nível. Você sentiu isso no ar, não é? Aquelas pessoas que fizeram festa com o seu sofrimento e apostaram no seu fracasso estão agora vendo o filme da vida delas ser reprisado em alta definição, sem cortes. A justiça, para quem se alegrou com a sua dor, não chegou de mansinho. Ela bateu a porta como uma sirene e agora você pode assistir de camarote. O universo está mostrando os recibos, provando que enquanto você se curava no silêncio, eles estavam assinando a própria confissão com a inveja. Você não precisou fazer nada. A verdade fez o trabalho pesado. Entenda uma coisa crucial. A sua força não está na briga, mas na sua postura. Eles queriam que você estivesse no chão, gritando por vingança, mas você se levantou e simplesmente seguiu em frente. Sua evolução é o que mais os humilha. Sua paz é o alarme que eles não conseguem desligar. Você não é a vítima que eles pintaram. Você é a manchete que o mundo não pode ignorar. O palco virou e o foco mudou. Agora, eles são obrigados a assistir à sua ascensão, enquanto a queda deles se desenrola publicamente, sem que você precise mover um dedo. Mas, e se eu disser que o que você viu até agora, a exposição e a queda deles, não é o verdadeiro prêmio? O verdadeiro poder não é assistir à justiça sendo feita, é entender por que o universo te colocou no centro de tudo. Você não foi escolhido para ser apenas um sobrevivente. Você foi escolhido para ser a prova viva de uma lei maior. Esse caos foi a faxina necessária. Agora que o palco está limpo, o que acontece quando a cortina sobe e você descobre qual é a verdadeira missão que te aguarda? Você pensou que sair seria difícil, mas, na verdade, foi o ato mais poderoso que você já fez. Quando você deu as costas para o drama, você não estava fugindo, você estava tirando o pino da granada deles. Eles montaram um palco de mentiras e usaram você como a bateria que mantinha as luzes acesas. O sistema deles dependia da sua confusão, da sua lealdade forçada e do seu silêncio. No instante em que você se desconectou, a energia sumiu. As máscaras começaram a cair, a fiação ficou exposta e o prédio que eles construíram na sua paciência desmoronou em tempo real. Você não é coadjuvante, você é o alicerce. Preste atenção no barulho que está acontecendo agora na vida deles. Isso não é só azar, é a consequência direta da sua soberania. As mesmas pessoas que riram e te chamaram de instável agora estão cambaleando, tropeçando nas suas próprias mentiras. A sua ausência expôs a fraude. Você não precisou mover um dedo para derrubá-los, bastou parar de sustentá-los. O que você vê é o pânico de quem perdeu o controle. Eles construíram um castelo de cartas e você, ao se afastar, causou o vento que os levou. Você é o epicentro do terremoto que eles não podem parar. O colapso deles é barulhento, sim, mas o verdadeiro trabalho de ativação começa agora, no silêncio da sua nova liberdade. Se eles precisavam de tanto esforço para te manter por perto ou para te derrubar, imagine o que acontece quando você finalmente começa a usar essa energia libertada para o seu destino.
A soberania que você conquistou é apenas a chave. Mas existe um nível de poder, uma frequência de destino, que você nem consegue imaginar. Você se perguntou o que realmente acontece quando o universo te mostra o mapa completo e como seus inimigos se tornam, involuntariamente, seus maiores aceleradores. Você se lembra daqueles dias em que a sua dor era tratada como entretenimento gratuito? Eles pegaram cada cicatriz sua e tentaram transformá-la em um espetáculo onde eles eram os protagonistas. Eles monopolizaram a narrativa, dizendo ao mundo que você era a pessoa errada, o problema, o caos. Mas aqui está a verdade que arde na boca deles. Você nunca deu a eles o poder de serem seus donos. Sua dor não era um produto para venda. Era o combustível que você usou em segredo para construir a sua soberania. Você aguentou o tranco e, enquanto eles achavam que te controlavam, você estava silenciosamente juntando as provas do crime deles. Agora, a cobrança chegou. E ela não veio com boleto. Veio com sirenes e luzes piscando, parando o tráfego da vida deles. O preço por cada lágrima que você derramou em silêncio é a paz que eles perderam publicamente. Cada fofoca que espalharam se transformou em um recibo cósmico que agora está sendo lido em voz alta para todo mundo ouvir. Você não precisou revidar ou se vingar. Sua ascensão, a sua simples e silenciosa recuperação, foi o gatilho que a justiça precisava. Você é a prova viva de que a lei do retorno não se apressa, ela se aprimora. Eles tentaram te quebrar, mas você se tornou a evidência de que eles eram o fraude. O que eles realmente não entenderam é que o verdadeiro custo dessa história não é a reputação que perderam, mas a alma que venderam para tentar te diminuir. Eles pensaram que te silenciando ganhariam poder, mas trocaram a verdade deles por um castigo que durará muito mais que qualquer rumor passageiro. Eles estão desmoronando sob o peso da própria culpa, e você nem precisou levantar a voz. Se a simples exposição de suas mentiras já está causando um terremoto desses na vida deles, você consegue imaginar a força que será liberada quando descobrirmos a verdade que eles ainda estão desesperadamente tentando manter enterrada. Olhe para trás e entenda. A pressão que tentaram colocar em você não foi um acidente. Foi o forno da vida, a forja onde o fraco se quebra e o verdadeiro valor se revela. Cada mentira que jogaram, cada traição que você suportou, cada momento que te esmagaram, tudo isso não tirou seu brilho, apenas removeu a poeira e as impurezas ao redor. Você não apenas sobreviveu, você foi transformado. Você é a prova viva de que a força não está na ausência de luta, mas na capacidade de usar essa luta para polir o que já é indestrutível por dentro. Enquanto aqueles que riram de você agora tropeçam nas suas próprias histórias, você permanece inabalável. O foco deles era fazer barulho para disfarçar o próprio vazio, mas você escolheu o silêncio da construção. Agora, esse silêncio se tornou o megafone da verdade, ecoando em cada esquina da cidade. Sua estabilidade é o que mais os perturba, porque ela os força a encarar a própria instabilidade. Você é o diamante que não precisou de holofotes externos para brilhar. Você é a luz que, ao ser confrontada com a escuridão, apenas ficou mais intensa, provando que você nunca esteve à mercê das regras deles. Entenda que sua história não é sobre vingança, mas sobre alinhamento. Você não precisou mover uma peça, pois o tabuleiro de xadrez da vida já estava inclinado a seu favor. O universo usou o caos deles para pavimentar o seu caminho, transformando cada crítica em degrau. Sua soberania está em reconhecer que, mesmo quando você se sentiu mais isolado, você estava sendo preparado para um palco muito maior. Mas a verdadeira questão, que define se você está pronto para o próximo nível de sua jornada, é: você consegue aceitar
que seu brilho não é apenas um presente, mas uma responsabilidade que exige um novo tipo de poder. Você tem que entender uma coisa: a tentativa de te incriminar não foi um erro, mas uma armadilha planejada. Eles estavam tão obcecados em sujar o seu nome que investiram toda a energia na mentira e não na limpeza das próprias mãos. Eles te colocaram no centro das fofocas, esperando que o barulho fosse alto o suficiente para abafar a verdade. Mas preste atenção: a pressa em te derrubar fez com que eles se tornassem descuidados. Enquanto montavam a cena do crime, eles deixaram cair a própria carteira, assinando a confissão com a própria inveja. Você não precisou fazer nada. A própria falsidade deles era uma prova fraca que não resistiu ao tempo. Agora o jogo virou. Cada cicatriz que você carrega, cada lágrima que você engoliu em silêncio, não foi em vão. Elas se transformaram em testemunho. O universo não perde tempo com vingança, ele apenas revela os fatos, e os fatos são implacáveis. As digitais que eles deixaram para trás, aquelas contradições, aqueles movimentos falsos, a crueldade que não conseguiram esconder, estão sendo expostas em tempo real para todo mundo ver. Você é a prova viva de que a justiça não precisa de gritos. Sua sobrevivência se tornou o farol que ilumina a verdade, e agora todos veem quem realmente estava desesperado e quem estava apenas crescendo. O ponto é que eles não falharam em te destruir. Eles falharam em esconder quem são. Essa exposição não é o fim da história. É o seu novo começo. É a confirmação de que a força mais poderosa que existe é a sua soberania, a sua capacidade de se curar e de avançar sem precisar arrastar ninguém. Mas se as digitais estão na cena e a culpa é clara, qual é a verdadeira razão pela qual, mesmo expostos, eles ainda não conseguem desviar os olhos de você? O que realmente os paralisa mais do que a própria vergonha? Eles investiram todo o tempo e energia tentando te apagar. Jogaram terra nas suas costas, acreditando que o silêncio seria o túmulo do seu nome. Mas a história que tentaram enterrar não morreu. Ela criou raízes. Cada calúnia, cada fofoca cruel, cada tentativa de te diminuir se tornou adubo. O que eles consideravam sujeira virou a gasolina para o seu incêndio. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você floresceu. Agora o universo ligou os holofotes e a verdade que esconderam virou a notícia principal, piscando em néon. Você é o fato que eles não conseguem mais desmentir. A diferença entre você e eles é que você não está correndo atrás de aplausos, você está apenas vivendo, curando e crescendo. Sua força não vem do barulho, mas da sua resiliência inabalável. O que perturba seus inimigos não é o que você diz, mas sua presença. Você se tornou a sirene que interrompe o trânsito das mentiras deles. Eles queriam que você fosse um sussurro, mas você virou um megafone. Eles ficam obcecados em segredo enquanto você avança em público. Sua ascensão é a prova viva do fracasso deles, e isso é o que realmente sufoca aqueles que apostaram na sua queda. Entenda uma coisa crucial: a justiça não veio para te vingar, ela veio para te confirmar. O palco do julgamento não está focado em você, mas nos seus detratores, forçados a engolir as próprias palavras no horário nobre. Você é o espelho que a vida usou para expor a podridão deles. Mas existe algo ainda mais profundo do que essa exposição pública, algo que só os escolhidos conseguem processar. A fofoca que circula agora é apenas o sintoma. Para entender o poder total dessa virada, você precisa saber qual é o verdadeiro preço que o universo cobra pela inveja silenciosa. Você não precisa mais bater na porta, porque agora você é a sirene que para o trânsito da cidade. Lembra daquela rodada de risadas que fizeram às suas custas? Elas acabaram. O universo usou esse barulho como amplificador e, de repente,
Você não está mais correndo atrás da aceitação. A aceitação está tropeçando para te alcançar. Reclamar seu trono não é sobre vingança, é sobre postura. É entender que a coroa sempre foi sua. E o julgamento público que fizeram sobre você agora virou o tribunal onde a verdade deles está sendo exposta. Eles riram do seu processo. Agora, eles são forçados a testemunhar sua glória e não podem desviar o olhar. O que os humilha de verdade é que você não se tornou relevante por pedir, mas por sobreviver. Eles tentaram te enterrar na lama, mas você saiu de lá como um diamante. E veja só, diamantes refletem a luz, cegando quem está na escuridão. O silêncio da sua evolução é mais barulhento do que qualquer fofoca que eles tentem plantar. Você se tornou a prova viva de que a pressão não quebra você, ela te aprimora. Eles te observam em segredo, viciados na sua história, porque a sua resiliência é o espelho que força eles a encararem as próprias falhas, a estagnação e o medo de que você está inalcançável. Agora que você parou de lutar contra a mentira e passou a apenas vibrar na sua verdade, o jogo mudou de forma irreversível. Eles podem até ver o seu exterior, o sucesso, o palco, a visibilidade, mas não entendem a engenharia por trás do seu avanço. A questão mais profunda não é como você conseguiu vencer. É qual é o código secreto da frequência que te blinda e atrai o favor incondicional do universo. Essa frequência não é sorte, é uma escolha soberana. Chegou o momento de mergulharmos no que realmente define a sua assinatura energética. Você não está apenas de pé. Você é o veredito final que o universo leu em voz alta, e nenhuma mentira pode apagá-lo. As sirenes da verdade tocaram, e a sua vitória é a manchete que o juiz da vida carimbou para sempre. Para selar essa realidade e garantir que a sua vitória seja irreversível, comente agora o Código 77. Essa é a sua declaração pública de que a justiça prevaleceu e que você aceita o loco que o universo te entregou. Se esta mensagem acendeu o fogo da verdade no seu peito, mostre sua força. Curta o vídeo agora para espalhar essa luz e se inscreva para continuar recebendo a palavra que te liberta. E se você conhece alguém que precisa ouvir o som dessa sirene de vitória, compartilhe este vídeo com urgência. Lembre-se, a sua vida é a prova de que a pressão não quebra o diamante, ela faz você brilhar mais forte.